Então, vamos hoje iniciar os trabalhos, como é habitual, com a leitura do Livro dos Espíritos. À segunda-feira, fazemos-lo na hora às 7 e às 8. E a leitura das questões é contínua. O que é o Livro dos Espíritos? É o primeiro livro da codificação de Allan Kardec. É muito importante. Contém informação que nos permite entender melhor a nossa doutrina. Ele teve a sua primeira publicação em 18 de abril de 1857. É composto por questões e respostas. As questões são colocadas pelo autor Allan Kardec aos espíritos e as suas respostas são dadas pelos espíritos de luz, espíritos mais evoluídos que amorosamente se dedicaram a este trabalho para nos esclarecer, para nos ajudar. Então, da leitura que vamos fazer, é o capítulo 3. Vamos iniciar o capítulo 3. Da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual. E este capítulo tem como subtítulos: A alma após a morte. Separação da alma e do corpo. Perturbação espiritual. A alma após a morte. Questão 149. E coloca assim a questão Allan Kardec. Que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, analisando a resposta dos espíritos, o que é que eles nos dizem? O que é que acontece após a morte? O espírito volta à casa. Ele ausentou-se momentaneamente do plano espiritual. Porque o que é a nossa essência? A nossa essência é o espírito. Nós estamos aqui de passagem. A vida corpórea é agora uma existência que nós estamos a passar agora. Mas já tivemos outras antes. E iremos ter ainda outras. E o Miramês nos até faz uma comparação interessante. Compara-nos que a nossa vida aqui na Terra é como estarmos numa universidade. Nós viemos aqui, estamos aqui numa universidade, estamos a aprender e quando voltamos a casa, ao plano espiritual, vamos trabalhar aquilo que aprendemos aqui. Interessante, porque o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos aqui a aprender. Nós estamos aqui para evoluir. O corpo, a vida corpórea é uma bênção de Deus. De facto, é a oportunidade que nós temos de, sem termos aquela consciência da vida espiritual, daquilo que nós somos, nós estamos postos à prova. Então, as nossas faculdades como espírito estão abafadas, oprimidas, e depende do nosso esforço para que inicie a nossa libertação. Devemos estudar também e devemos perceber que
a reencarnação, que nós, portanto, estamos aqui em vidas sucessivas e que é uma lei em todos os mundos. É um processo de elevação dos espíritos. Tudo existe para o nosso bem, esperando que a gente alcance o melhor para nós, que nos libertemos das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. Então, quando chegar, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós nos devemos preparar para a partida? Como é que nós devemos encarar? Quando chegar o momento da partida para o mundo espiritual, devemos estar serenos, devemos estar calmos, preparados para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias, percebendo que toda esta passagem é mais uma oportunidade, que nada acaba. Questão 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E respondem os espíritos: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ora, não há dúvida de que o espírito carrega em si todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós aprendemos aqui, nós levamos connosco. Isso observa-se pelas comunicações que nos são trazidas pelos espíritos. Portanto, nós sabemos que quando há o desencarne, o espírito conserva as suas características, conserva a sua alma, conserva aquilo que aprendeu aqui de bom e de mau também. Agora, o que é que nós pensamos? Pensamos que a vida terrestre, a vida corpórea, é importante para quê? Para nós aprendermos, como já dissemos, mas o corpo fica. Agora, os nossos aprendizados vão connosco. É como se nós tivéssemos um disco rígido. O nosso disco rígido é de facto o nosso espírito, que nós conservamos então essas características. E a linha A da questão 150 é a seguinte: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Ora, como é que nós podemos comprovar que uma vez que nós não temos o corpo material, conservamos a nossa individualidade? Para quem tem a capacidade de mediunidade mais ostensiva e que consegue ver os espíritos, eles são visíveis pelo seu perispírito, isto é, eles apresentam a forma do corpo que tiveram na última encarnação. O perispírito é um fluido, como diz aqui os espíritos dizem, continua a ter um fluido que lhe é próprio e guarda a aparência da sua última encarnação. Portanto, no perispírito é assim que o espírito se apresenta a quem tem a faculdade de o ver, apresenta-se com o corpo, com a aparência, não é? Com a aparência da última encarnação. A linha B. A alma nada leva consigo deste mundo?
nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. De facto, quando partimos, não levamos nada do plano físico, mas levamos a lembrança, levamos aquilo que aqui fizemos de bem ou de mal, como nos diz, o desejo, a lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida. Então, quanto mais evoluído for o espírito, melhor ele compreende estas questões, melhor compreende que nós estamos de passagem, que tudo o que está aqui na Terra já cá estava quando nós chegamos e quando nós partirmos vai continuar. Então, quando os desencarnados, quando os espíritos chegam ao lado, no plano espiritual, ouve-se dizer muitas vezes, se eu soubesse, e se eu soubesse o quê? Que existe vida além da morte, com certeza que eu teria escolhido outras opções para mim. Com certeza que eu, se tivesse a certeza de que a minha vida iria continuar após eu deixar este corpo físico, eu teria sido uma pessoa diferente, se eu soubesse. E muitos deles têm um forte desejo até de vir dizer aos familiares a alegria imensa de que é de sentir que a vida continua do lado de lá. A alegria que eles têm de vir dizer que ninguém morre, mas nós, com a nossa doutrina, a doutrina do nosso mestre, a nossa doutrina espírita, que nos ensina que a vida continua, que nada acaba, que o corpo fica na terra, mas que o nosso espírito continua. A nossa doutrina que nos dá esta garantia, devemos aproveitar esta grande oportunidade para percebermos o que queremos para nós, o que queremos para o nosso futuro, quem queremos ser, quem somos, o que é que aqui estamos a fazer. Aproveitar esta grande oportunidade de ter um corpo para melhorar, porque muitas vezes nós vimos aqui com compromissos assumidos, que assumimos lá num processo de reencarnação, assumimos que queremos vir saldar as nossas dívidas para com aqueles que noutra já magoamos e depois chegamos aqui perante as dificuldades. Vamos abaixo, abalamo-nos, ficamos sem força e sem coragem. Mas, de facto, a doutrina espírita nos ensina e nos mostra que devemos ter sempre essa força e essa coragem para ultrapassar essas dificuldades que nós mesmos nos comprometemos a vir passar. Questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E os espíritos respondem: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade.
Há de facto, quem pense que após o desencarne, nós retornamos a um todo, como se fôssemos uma gotinha de água no oceano. Mas não. Nós fazemos parte de um todo, sim, fazemos parte de um plano espiritual, fazemos parte de uma assembleia, nunca deixando a nossa individualidade. E diz-nos Miramês que a linguagem dos homens é pobre para expressar a realidade. Que nunca se perdem os dons da vida. Aquilo que nós aprendemos, até o nosso conhecimento intelectual, nós não o perdemos. Muitas das vezes vê-se nas crianças uma capacidade extra para fazer, para uma determinada arte, desporto, o que seja. O que é isto? É a capacidade. Ele como é que ele aprendeu? É aquilo, o conhecimento que ele tem de outras vidas, mas que não o esqueceu. Todos nós aprendemos com mais ou menos facilidade determinados assuntos. Se pensarmos bem, são assuntos que às vezes nós ainda nem os estudamos aqui nesta vida, mas facilmente captamos. Parece que, eu parece que já ouvi isto. Isto são conhecimentos adquiridos noutras vidas. Por isso, é mais uma razão que nos leva a entender que nós nunca perdemos a nossa individualidade, nunca perdemos aquilo que adquirimos aqui como conhecimento. E diz-nos Miramês assim: jamais sairemos do todo universal, porém, a grandeza que sentimos é a de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus, que descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Terminamos assim a leitura das questões.